Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Então, elevemos ao Deus o nosso pensamento mais puro, rogando a Ele que derrame sobre nós a sua bênção e a sua proteção, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que é meio que desdobramento do vídeo anterior, que é sobre emancipação da alma, ou seja, o sono, não é? Esse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, Kardec trata do sono e dos sonhos. Hoje, basicamente, vamos falar sobre o sono e numa próxima oportunidade sobre os sonhos. Por que será que nós temos a necessidade de dormir? Às vezes a gente fica muitos dias a gente pode ficar horas, às vezes, sem comer, sem beber água, né? Sem dormir, a gente consegue ficar até uns 2 dias, tem gente que às vezes consegue um pouco mais, mas chega uma hora que é uma necessidade do corpo, a gente meio que apaga. Por que a gente tem necessidade do sono? Bom, em primeiro lugar, pensando em termos científicos, o nosso corpo, ele precisa de repousar. Durante o sono é o momento que o nosso organismo reduz a velocidade com que ele trabalha e os nossos órgãos passam a, entre aspas, descansar. O nosso estômago, o nosso fígado, o nosso rim, coração, todos os órgãos, eles começam a trabalhar mais lentamente. Por isso nós descansamos fisicamente, não é? Então, por isso, daí a importância que às vezes a gente diz assim, comer tal comida à noite faz mal. Não é que faz mal, é que a gente, por exemplo, abate um prato de feijoada enorme, umas 6 bananas nanicas e vai dormir. O nosso organismo, ele não descansa, ele vai ficar a noite toda trabalhando para digerir aquele alimento e a gente acorda às vezes com azia, com mal-estar e cansaço, não é? Então, para a matéria é necessário sono para o nosso organismo, para o nosso corpo desacelerar. Até mesmo por isso que nós sentimos um pouco mais de frio quando nós estamos dormindo, porque baixa a nossa temperatura, porque desaceleramos. Mas já para o espírito, há também a necessidade do sono. É um momento, digamos assim, que nós estamos libertos desse corpo pesado. Nós não somos carne, nós somos espíritos em uma experiência no corpo material. Então, durante o nosso sono, é o momento que nós temos a liberdade de estar no nosso verdadeiro mundo, no plano espiritual. Então, algumas pessoas dizem que o sono seria uma espécie de ensaio para o desencarne, não é? Porque é uma forma de nosso corpo estar liberto. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se se o espírito pode permanecer no corpo enquanto o corpo dorme. O espírito fala, não, hoje eu não quero passear, eu quero ficar aqui, vamos supor, né? Traduzindo numa linguagem mais popular. E os espíritos dizem que isso é como se a gente perguntasse para um prisioneiro se ele fica feliz em ficar na prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, durante o sono, o nosso espírito nunca repousa. Não é? Ele nunca repousa assim como o corpo. Na questão 401, os espíritos dizem que o espírito jamais está inativo. Né? Então, durante esse sono, os laços que prendem o espírito ao corpo se relaxam e o corpo não vai necessitar do espírito para fazer todo o procedimento fisiológico. Então, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, nós temos aí, durante o nosso sono, esse momento de libertação. Por isso eu disse no vídeo anterior que Kardec contemplou na prece que ele coloca na coletânea de preces do Evangelho, a prece para o momento de dormir, ele pede para que nós roguemos aos benfeitores amigos que nos auxiliem, que os bons espíritos nos acompanhem durante o nosso sono e que ao acordar nós possamos trazer boas impressões da noite que nós tivemos. Ou seja, nós criamos condições, pedimos proteção para que estejamos em boas companhias. Normalmente durante o nosso sono a gente se desliga e volta às nossas origens. A gente costuma visitar lugares onde a vibração é muito próxima da nossa. Às vezes, pessoas que têm problemas de sexualidade, uma vida desregrada, que participa de orgias, às vezes nem nessa encarnação ele tem esses hábitos, mas desencarnado, seu espírito pode ir a determinados lugares como esse. Há também aqueles espíritos que têm afinidade com o estudo, com o aprendizado,
talvez até na ciência, e que durante o seu sono ele vai ter acesso a ensinamentos para aprimorar. E às vezes ele acorda e fala: nossa, eu tive uma ideia para aquela pesquisa, eu tive uma ideia de tal resolução de tal assunto. Por isso eu disse também no último vídeo que nós necessitamos fazer as nossas orações antes de dormir, principalmente quando a gente tem alguma coisa para resolver, algum assunto para decidir, e rogar proteção e orientação. Porque nesse momento que a gente vai estar liberto do corpo, que a gente vai ter mais, que a espiritualidade vai ter mais acesso a nós, não é? Aqui no livro dos Espíritos também, os Espíritos disseram a Kardec que o sonho liberta em parte a alma do corpo. Né? Então, enquanto a gente dorme, a gente está mais ou menos parecido com o que acontece quando a gente se desencarna. E ele diz que o sono influencia muito mais sobre a nossa vida do que a gente imagina, porque pelo efeito dele, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E isso é o que faz com que os espíritos superiores consintam, né, se reencarnar entre vós. Então, se consulta um espírito superior: olha, você quer voltar? E ele aceita porque ele sabe que ele vai ter esses momentos de libertação, não é? Aqui diz também que o sonho já é a lembrança do que o nosso espírito viu durante o sono. Mas nós vamos falar mais sobre o sonho no próximo vídeo. Mas é importante a gente pensar, então, na necessidade do sono para o nosso organismo, para a gente se desprender. E prestar mais atenção neste momento também, não é? Rogando a orientação, rogando a espiritualidade amiga que nos abençoe. Se a gente for pegar um exemplo na história do cristianismo primitivo, José, o pai de Jesus, pai biológico de Jesus, ele era um médium que a gente pode chamar um médium onírico, ou seja, a sua mediunidade acontecia durante o sonho, né? Durante o sono. Ele se desprendia e os benfeitores amigos o convocavam para trazer as informações. José, acorda, pega Maria e o menino, vai para o Egito, não é? Eles apareciam para ele em sonho. E há esse tipo de mediunidade, ela é bem menos latente do que as outras, mas muitos de nós somos inspirados, na verdade todos nós recebemos orientações durante o nosso sono. E também estamos na companhia de acordo com a nossa vibração. Então vamos elevar a nossa vibração, o nosso bom pensamento, rogando a espiritualidade que possa nos conduzir sempre para bons lugares, para boas companhias, e que a gente possa retornar para o nosso corpo físico mais harmonizados, mais fortes, mais persistentes. Não é? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, porque às vezes a gente não pensa qual a necessidade disso. Então, vamos dar mais importância e mais atenção para esse momento tão sério e tão interessante. Acontecem coisas muito interessantes que a gente não sabe. No próximo vídeo, continuamos com o assunto sobre os sonhos. Então, eu quero agradecer vocês, pedir a Deus que nos proteja e nos abençoe. Lembrando que podem divulgar à vontade, compartilhar esse vídeo à vontade, e o nosso canal do YouTube também, onde estão todos os outros vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.